Oi, oi, olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e mais uma live da nossa semana da mecânica quântica. Sejam bem-vindos, um grande beijo, Vivi. Tem duas Vivis aqui, ó. Luna, beijo, beijo, Marcela, Milena. Beijo, Gente, então hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto física quântica, mecânica quântica, com o assunto de hoje, relatividade e física quântica, né? A teoria da relatividade do Albert Einstein e como que ela se opõe e pode ser reconciliada com a mecânica quântica. Já vou adiantando, vocês vão ouvir uns barulhos aí, que eu tô aqui perto de uma piscina e meu filho tá lá tomando um banho, se divertindo. Então, gente, grande beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô só aguardando o Mário entrar. A nossa live de ontem foi muito legal o assunto. Nós falamos sobre emaranhamento quântico, falamos sobre essa conexão que a gente tem uns com os outros, estamos todos conectados. Nós falamos também do efeito Zenão, deu o que render. Então ontem realmente foi um dia que teve muito assunto para pouco tempo, e aí a nossa live realmente foi bem longa, né? Mas hoje a gente vai falar sobre como que a física chamada materialista, né? Ela pode ser reconciliada com a física quântica, ou se é possível reconciliar ou não, né? Qual a diferença de um e de outro, porque a física, a ciência que nós estudamos na escola é uma ciência materialista, né? Uma ciência que acredita na matéria, e a física quântica, ela vem mostrar fenômenos que não podem ser explicados pela ciência mainstream, né? A ciência convencional. Olha aí o Mário, chegou o Mário, vou já mandar o convite aqui para porque tem bastante assunto hoje. Hoje vamos dar foco nesses dois aspectos aí da ciência. Só aguardando aí o Mário aceitar, só aguardando ele aceitar para a gente transmitir aguardando o My Big Toe. Então, o Instagram do Mário, gente, é @MyBigToeBrasil, não é mesmo? E aí, Mário? Estamos já a postos aqui, hoje com o Despertar. Gostei aí do cartaz, né? Gostou? Gostei. Muito bom. Troquei para variar. Ontem eu pus aquele do evento do Tom e aí hoje eu pus o do nosso aí, do Despertar, desse que está Legal. online também disponível agora. E Isso. eu estava um pouco preocupado hoje porque eu tenho visto aqui o Instagram muito lento hoje, muito lento. Então vamos torcer para a gente conseguir dar conta aí com esse ritmo lento do Instagram. Bom dia para você. Bom dia, Mário. E se não der, se a gente não conseguir gravar, porque a segunda parte ontem, né, que foi tão legal, a gente falou do emaranhamento quântico, né, da conexão com as outras consciências, tanto que ainda estão logadas nos seus avatares, como as que já deslogaram do avatar. E aí acabou que no final o Instagram não deu a opção de salvar. Mas foi um papo legal, a gente conseguiu, né, gravar a primeira parte, onde a gente falou de efeito Zenão, e foi muito legal. Me diz aí, pessoal, se o áudio está bom, tá? O meu áudio está legal, Mário, para você aí também? Para mim está ótimo, Meire. Tá Estou ótimo? ouvindo Tá super bom. bem. Espero que você esteja ouvindo o meu também aí. Tá, tô ouvindo ótimo. Então aí a gente falou de efeito Zenão, né, que foi muito legal e deu pra gente salvar e está disponível no IGTV. Só avisando, pessoal, a primeira parte do vídeo de ontem, da nossa live de ontem, onde nós falamos de efeito Zenão, está disponível no IGTV aqui do Temporariamente Humana, e logo, logo vai para o canal também, tanto para o canal do Mário quanto para o meu lá, né, o Temporariamente Humano, e o canal do Mário Jorge também. E o Mário estava falando até do livro, né, do livro que tem no site, todos os links para
para você conhecer o e-book, para você conhecer o site, né, do My Big Toe Brasil. E vão estar também disponíveis não só no Instagram do Mário, pode procurar lá, né, o Mário, que ele sempre responde, mas também vou colocar alguns links que o Mário já me passou sobre o assunto de hoje, que é relatividade física quântica, lá no nosso grupo do Telegram, tá bom, pessoal? E não se desesperem, quem for entrando e não conseguir pegar desde o início, a gente vai deixar disponível no IGTV, né? Torcendo aí pro Instagram funcionar direitinho hoje e deixar a gente gravar, né? Porque a gente só pode salvar a live no final, quando ela está encerrando, aí o Instagram que nos dá autorização para salvar a live, né? Então vamos lá, vamos fazer aí soltar, né? Para não dar efeito zenão nessa gravação dessa live, né, Mário? É isso aí. A intenção já está colocada, vamos fazer de forma tranquila, que a intenção já está posta, vai dar tudo certo. E não tem problema, né? A gente gosta tanto desses assuntos aí, da parceria MMs, né, Mário? Mário e Mari, que a gente pode gravar de novo, se não rolar, né? De gravar, a gente grava de novo, a gente faz um bate-papo de novo sobre esse mesmo assunto. Como os temas que a gente acabou perdendo foram os dois. O primeiro, do efeito Zenão, foi completo, mas quando entramos nos outros dois, do emaranhamento e me veio outro agora, foi que a gente perdeu. Então a gente pode fazer um outro só sobre aqueles dois, de repente, para complementar. Foi o emaranhamento, E aquele assunto rendeu bem, né? O pessoal gostou muito. Quando a gente falou sobre telepatia, né? Sobre conexão. É que a gente acabamos extrapolando e avançando em outros temas interessantes. Foi aí. Verdade. Realmente, tá certo. Mas a gente vai fazer. Pessoal, então, a gente está fazendo aqui no Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta que permite a gente fazer transmissão simultânea, né? Ao vivo. E no YouTube não tem ainda essa ferramenta. A gente está estudando aí possibilidades de fazer ao vivo, porque quando a gente faz no YouTube, é gravado, né, Mari? A gente já fez uma muito boa, inclusive a gente fala desse assunto que rendeu ontem, sobre se conectar, né, sobre o que acontece após a chamada morte, né? Já temos uma live, eu e o Mário. Live não, foi um vídeo gravado, no Skype que a gente fez, de 2 partes aí. Foram 2 horas de... Cada vídeo 1 hora. Já está disponível também lá no canal. Então vamos começar, né, Mário? Pessoal, a gente vai falar direto no assunto. Aí eu vou desativar aqui os comentários, que tem pessoas que se distraem, né? E quando for no finalzinho, sobrando um tempo, a gente ativa de novo e a gente responde algumas perguntas de vocês, tá bom? A gente abre para interação, tá? Então é isso. Vamos lá, Mário? Relatividade física quântica. Como eu falei para você que o Einstein, né? Eu achei algumas frases dele, parece que concordando com a física quântica, com essa questão de vibração, energia, mas ele foi um dos opositores, né, no início da teoria do Max Planck, e o Mário vai explicar isso tudo hoje para a gente. Ok, na verdade, a física quântica e a física da relatividade, elas estão um pouco emaranhadas, né? Porque elas foram andando em paralelo e acabou que às vezes uma influiu na outra, a outra influiu em uma. E a gente comentou aqui que isso foi no começo da década de 1910, lá de 1900, 1910, 1920, foi que houve um grande avanço aí na época que o Einstein e todos aqueles outros, né, que estão naquela foto famosa estavam a todo vapor, produzindo muito, né? E as coisas estavam entrelaçadas. E o Einstein não era muito favorável à física quântica na época, porque diferente, como a gente vai ver hoje aqui, da relatividade, a relatividade tem uma das suas principais equações do jeito que ele gosta e do jeito que a maioria gostava, né? E igual a mc ao quadrado. Aliás, foi uma das postagens que eu coloquei hoje no site. Eu pus postagens hoje relativa à relatividade. Estou me repetindo aqui, mas
porque o assunto era esse hoje, então as postagens de hoje foram relacionadas aí à relatividade, ok? Então ele fez essa equação, ele, né, finalizou e publicou isso em 1905, para você ter uma ideia. Então naquele momento ele já estava esclarecendo para todos que a matéria, né, tinha uma equivalência com a energia, né? Então você acelerando a matéria, a velocidade da luz, você consegue transformá-la em energia. Então, existe uma equivalência direta. E, né, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, você consegue dizer exatamente a partir de uma quantidade de massa quanta energia você pode gerar se você dispersar aquela massa. Por exemplo, na forma de uma explosão atômica, ou da mesma forma que o Sol e outras coisas funcionam na realidade. Nessa época ele propôs isso e depois isso acabou sendo comprovado de muitas formas, inclusive pela forma infeliz de se conseguir construir uma bomba atômica, que é a explosão do urânio, né, de uma determinada massa de urânio, que se transforma em energia, ok? Então, vamos dizer assim, por assim dizer, a gente poderia dizer que já a relatividade também mostra que a matéria parece ser energia em um estado mais arrefecido, né? Como se fosse a água, que pode ser um gás, né? No vapor, ela pode ser líquida e em um outro estado ela pode ser sólida. Isso é apenas uma metáfora, ok? Mas, então, nesse momento já estavam em discussão estas coisas e as coisas já não pareciam, né, pelo lado da relatividade, também ser tão sólidas como pareciam anteriormente, né? Só que era uma equação precisa. Eles achavam que Deus, né, deveria escrever a realidade por equações precisas e não por estatística, por probabilidades e possibilidades. Então essa era a dificuldade dele em aceitar. Ele aceitava plenamente que a teoria era boa, que ela produzia resultados, a física quântica, né? Porém, ele não gostava, né, ele se permitia não gostar porque ele achava que Deus não deveria jogar dados, ele algumas vezes disse. Agora, essa frase ficou muito conhecida dele, Deus não joga dados, né? Ele falou, então é por isso que ele falou essa frase famosa. Exato, exato, porque ele achava que era uma associação com a física quântica, porque a física quântica determinava tudo através de probabilidades. E ele não se conformava de ver, ter que descrever teoricamente as propriedades da realidade com probabilidade que ele associou aí na frase com jogo de dados, né? Agora, isso não quer dizer, como você falou, ele continuou batalhando a vida inteira tentando encontrar equações melhores, mais completas, que descrevessem a física quântica sem a probabilidade, mas nunca encontrou, ok? E no final da vida ele já estava muito mais aberto, né, depois de muito estudo, lá para os anos 40 e 50, 45, 49, 50. Entre os anos 40 e 50, ele já tinha uma outra mentalidade onde ele já via, né, e trocava ideia com outros físicos a respeito do papel da consciência. Só que eles não faziam ideia de qual era esse papel, né? Eles tinham aquela noção que talvez fosse um grande campo gerado pela consciência, mas era tudo opinião e sentimento com base no que ele percebia da realidade, sem chegar a uma conclusão na forma de uma equação, né? Então, isso é uma das coisas. Aí a relatividade, ela causou uma revolução também, né? Porque ela trouxe todas essas novidades, né? Que a matéria, na verdade, era uma energia, uma espécie de energia condensada, aparentemente, porque tinha essa equivalência. Outra coisa que ela andou explicando também foi a questão da gravidade, porque a gravidade é outra força misteriosa, né? Em inglês eles chamam de spook action, é uma ação estranha ou fantasmagórica, que é algo que você aciona à distância, que nem quando você pega dois ímãs, você consegue atrair sem tocar no outro, e você consegue empurrar sem tocar no outro. Então, para eles era alguma coisa muito estranha, porque não existia nenhum meio físico que desse suporte àquele comportamento. E até hoje não descobriram porque não existe mesmo. Não é um meio físico. Então eles chamaram de campo, qualquer tipo de campo, seja magnético, eletromagnético ou gravitacional, ele descreve o funcionamento, né, da mesma forma que a física quântica, descreve o funcionamento da realidade no mundo macro, no mundo grande, no mundo das estrelas, planetas, né, e galáxias. E ele descreve perfeitamente o funcionamento. Só que
ele não tem uma base de por que a coisa é assim, entendeu? É uma ação para eles fantasmagórica, porque ela é exercida à distância, ela é chamada fantasmagórica para dizer que é estranha, mas assim, eles não conseguiram chegar, esses físicos tradicionais, a uma base de por que essas coisas funcionavam assim. Porém, funciona muito bem. Então, a gravidade, também pela relatividade, é uma das postagens que eu fiz hoje, ela é descrita por forma daquele cone que vai se afundando no ponto onde está a massa, né? Então você tem o tecido do espaço-tempo representando como se fosse uma rede, uma tela de borracha, e quando você põe um peso nele, ele afunda aquela tela, puxa. Então, aquela puxada no tecido, aquele tecido plano representa a realidade, representa o espaço-tempo, né? E o peso puxa ele para baixo. E se você jogar uma outra massa ali e ela for rodando, quando ela entra no campo de ação, ela acaba dando a volta e acaba caindo no campo de atração daquele corpo mais maciço. Então aquilo é uma representação de como a gravidade funciona, é um modelo, descreve, ela é aceita e funciona bem, mas é outro mistério, que ninguém sabe como a gravidade se comunica de um corpo a outro. Sabe descrever, sabe calcular o uso. É tão bom que eu consigo lançar um foguete que vai daqui até Marte com cálculos precisos. Porém, esses cálculos não refletem o porquê das coisas funcionarem assim. Então, por isso que elas são consideradas, vamos dizer, de uma certa forma estranhas. E aí eles acabam vindo com as maiores explicações, né? Tudo tem alguma explicação, mas assim, no final... Na verdade, essas eles exigem, né, essas explicações, digamos assim, de acordo com a lógica da matéria, né? De que tudo é sólido. Outro ponto que me chama a atenção, que eu estava aqui dando uma olhada no material, nos pontos principais, que eu escolhi alguns pontos para falar, não vou falar de tudo, senão vou matar todo mundo de tédio, né? Mas o outro ponto é aquela questão que eu falo, que nós chegamos a comentar ontem, não sei se na primeira parte ou na segunda, do Caibalion, né? Que ele tem aquela lei do em cima é como embaixo, né? A lei da correspondência, que é a segunda exatamente, lei, a lei da correspondência. E nesse caso, a relatividade, vamos dizer, é como se fosse a correspondência da física quântica, no meu entender, na minha interpretação. A física quântica trabalha no mundo micro, embaixo, tá? E a relatividade trabalha no mundo macro, grandes velocidades, grandes distâncias, né? Grandes corpos. Então ela trabalha no limite da realidade superior, em cima, e a outra trabalha embaixo, né? E se você vai para baixo ou vai para cima, você encontra grandes vazios, né, de matéria, né, supostamente espaços vazios, né? Então, tanto para cima quanto para baixo também. Então tem muitas similaridades que levam a gente a lembrar dessa questão aí do Caibalion, como ele apoia ali, né? Você tem que fazer alguma associação, não é alguma coisa que cai de paraquedas, né? Nem de paraquedas, nem fácil. Mas assim, quando você começa a olhar e entender, outro ponto que isso se associa, né, é que eu chamei a atenção de todos, tentei chamar a atenção para o fato de que a física quântica, dentro da física tradicional, que é materialista, ela aponta para uma realidade onde as partículas não parecem ser material, ok? Parecem ser ondas de probabilidades, coisas que só acontecem, de repente, se forem observadas e medidas, ou quando elas são renderizadas, como diria a física digital, ok? Então, no nível micro, porque nós estamos no limite de definição da realidade microscópica, as coisas começam a ficar meio transparentes e as regras começam a ficar duvidosas e chamam a atenção para o fato de que a realidade não é tão material. Se você vai para cima, na outra ponta da definição do macro, né, em cima é como embaixo. Ela também começa a mostrar certas falhas que não se explicariam numa situação que fosse realmente material e não tivesse apenas essa aparência, né? Então, outro ponto que talvez seja o principal, que eu gostaria de chamar mais atenção hoje, independente de dúvidas, de outros esclarecimentos, é a questão do limite da velocidade da luz. Foi uma das postagens que eu fiz, eu animo as pessoas a olharem a postagem lá no My Big Toe Campbell, no Instagram, ou no compartilhamento que você vai fazer através depois do material no Telegram, né? Porque você vai ver lá que tem
perdi o fio um pouco meio. Eu estava na parte do... da velocidade da luz, desculpem. A velocidade da luz. Eu fui citar onde dar uma olhada, porque às vezes você dá uma olhada na imagem, que a gente não tem para mostrar aqui, fica mais fácil. Então a questão da velocidade da luz ela é crítica. Ela é crítica. Porque ela é o maior paradoxo que existe na realidade como um todo e na relatividade. Além dessa estranheza da forma como a gravidade se comunica, você tem a questão da velocidade da luz. Então eu fiz um desenhozinho de dois carrinhos vindo um na direção do outro a 30 km por hora cada um. Então, para quem está dentro de um veículo, ele vai enxergar, apesar de estar a 30 km por hora, ele vai perceber a passagem do outro veículo a 60 km por hora, porque os dois estão a 30. Tá? Um está a 30, o outro está a 30. Quando eles cruzam, se medisse a velocidade com o radar daquele de mão, um para o outro estaria uma velocidade relativa de 60, ela é o dobro. Eu estou fazendo números redondos para facilitar, ok? Mas então, vem a 30 e a 30, um em relação ao outro está a 60 por hora. Isso é uma lei da física básica newtoniana, antes do Einstein, e continua valendo, ok? Vale para relatividade, para relatividade não, vale para a nossa realidade como um todo aqui, mas exceto quando você chega no limite lá em cima, quer dizer, no limite da resolução, a velocidade da luz ela não obedece esse princípio. Então, se você encontra dois foguetes, um andando a velocidade da luz na direção da outra, que é 300 mil quilômetros por segundo cada um, né? 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. Quando eles cruzam, um mede a velocidade do outro, em vez de estar a 600 mil quilômetros por segundo, eles vão estar a 300 mil quilômetros por segundo. Um a 300, o outro a 300, um passa pelo outro a 300. Então, isso aí é para deixar o sujeito maluco. Ninguém consegue entender isso. Agora, as explicações dadas pelas equações da relatividade do Einstein, elas explicam que ocorre uma distorção no espaço-tempo, na passagem do tempo, que faz com que, para a pessoa que está lá dentro, pareça que está a uma velocidade menor. E a de cá pareça que está a uma velocidade menor. Então, quando eles passam, forma de dizer, eu estou falando de uma forma grosseira e simples. Quando um cruza com o outro, eles estão, apesar de você de fora ver um a 300 e outro a 300, quando um vê o outro, eles continuam vendo um ao outro a 300, porque o tempo lá dentro acaba se passando de forma diferente. Entendi. Outra distorção que ocorre também é a questão que até a gravidade ela não distorce apenas o espaço, ela distorce o espaço-tempo. Então, próximo a um corpo com gravidade, o tempo passa mais lento. Longe do corpo, ele passa mais rápido. Por exemplo, nós estamos aqui na superfície da Terra, o tempo está passando numa velocidade. Se você for para um satélite, já dá aqui na órbita da Terra, como ele está mais longe do centro da Terra, já dá uma diferença na velocidade que o tempo passa. Tanto que os cálculos... Interessante. Você está falando aí... Depois eu vou te fazer uma pergunta aí, que eu estou só lembrando de uma coisa aqui. Bom, então vamos ver. Estou adorando a explicação. Que eu acho que fica mais interessante. Eu só vou encerrar, então, um pouco da explicação. Tá. Esses eram os pontos que eu queria chamar da relatividade, que a relatividade, a maior responsabilidade é do Einstein, né? Os principais tópicos da relatividade foram desenvolvidos por ele, e alguém mais depois, ao longo do tempo, foi adicionando mais alguma coisinha aqui e ali, mas ele o grosso da evolução é dele. E ela explica as coisas dessa forma, e ela tem esses paradoxos que, pela física digital do My Big Toe, eles acabam sendo explicados, como, por exemplo, a velocidade da luz. Foi outra postagem que eu pus lá. O teto, por que existe o teto da velocidade da luz? De acordo com a física digital, você tem a realidade, ela é renderizada, ela é programada, né? E aí, cada vez que o programa, para quem entende um pouco de programação, o programa começa na primeira linha, termina na última e começa ela fica voltando, dando voltas, né? Então a gente chama de tempo de ciclo. Cada vez que dá uma rodada, tempo de ciclo. Aí faz uma atualização na tela, dá outra rodada, faz outra atualização na tela do computador ou da realidade holográfica, como nós a vemos. Então tem um limite de velocidade, que é a menor fração de tempo que a tela é atualizada ou que o programa roda, né? Se supor as duas iguais. Então, nada pode se mover mais rápido que a velocidade de atualização do programa. E por aí fica explicado, sem nenhum mistério. É claro que eu estou simplificando a explicação aqui, e você precisa entender tudo para poder chegar a essa conclusão,
Mas é tão simples como isso. O teto da velocidade é a velocidade de rodar o programa. Se o programa rodar mais rápido, a velocidade da luz poderia ser outra, mas ela é como é por conta da velocidade que o programa roda, ok? Isso explicando um pouco dos problemas da relatividade com a física digital, para terminar as explicações. Então, fico aberto para perguntas ou para a gente bater um papo sobre qualquer tema, mas a parte física, mais ou menos, seria essa aí. É. E aí, Mário, a gente falou já no nosso primeiro dia aqui da nossa semana quântica, a gente já explicou o que é a física quântica ou mecânica quântica, né? Como que ela funciona, o que é que ela estuda, as partículas subatômicas, que é o mundo invisível, que é muito pequenininho, que a gente não consegue ver a olho nu, né? O nível quântico, quando a gente usa a expressão as partículas no nível quântico, significa no nível que vai além do que a gente pode ver, porque é muito pequenininho, né? Então, assim, aí a questão da relatividade já estuda mais o macro, né? Estuda mais, e essa questão também da massa, da gravidade, como você falou, da velocidade da luz, do tempo e espaço. E tudo isso que você estava falando me lembrou demais, e eu quero até te perguntar se você já assistiu aquele filme Interestelar. Assiste, que a explicação que você deu, o filme é todo baseado na tentativa dos cientistas, na época lá que acontece o filme, né, dentro do enredo do filme, da NASA, os cientistas altamente estudados, tentando conciliar a teoria da relatividade com a teoria quântica. E aí o filme é todo baseado nisso, tanto que quando você termina de assistir, eu terminei de assistir, eu já assisti 3 vezes esse filme. Ele é muito longo, tem 3 horas de duração, mas é um filme que prende a gente, sabe? Então, assim, muitas coisas que você está falando, o filme me ajudou a entender, porque lá mostra de uma forma bem prática, e você falando, por exemplo, você falou sobre o tempo passar diferente, digamos assim, mais devagar, quando você vai, por exemplo, no nível de um satélite, que está aqui na órbita da Terra ainda. E nesse filme, claro que é ficção, né? Mas assim, ajuda a entender a teoria de Einstein e a teoria quântica. E aí, nesse filme, eles encontram buracos de minhoca, né? Porque tem, né? Não tem no espaço, não teve agora, recentemente, a gente tem até que fazer o bate-papo, Mari, sobre isso, que a NASA divulgou 2 coisas interessantíssimas ultimamente. E ninguém está falando, porque esse cenário que está, né, no mundo muito bagunçado, com pandemia, muitas famílias enlutadas, né, por conta da pandemia, e agora também, né, as manifestações em relação à desigualdade racial, né, tudo isso está, digamos, a gente não está prestando atenção nas notícias que a NASA está dando aí, né? Mas a gente vai fazer um bate-papo sobre isso, e uma das coisas é que um possível NASA teria descobrido, digamos assim, algo estranho, como seria um possível universo paralelo, algo assim que o pessoal está falando. Algo que eles não chamam de universo paralelo, né? A NASA não chama disso, mas eles dizem que é algo estranho, que eles não conseguiam explicar. E foi a questão também dos chamados OVNIs, que mudou o nome agora, não é mais OVNI, é fenômeno, né? Fenômeno voador não identificado, porque eles não sabem se é objeto, se é um fenômeno, mas eles admitiram que existe algo ali que eles não conseguiram, que eles viram, mas não conseguem explicar. Então, assim, eu acho assim, até que é um momento assim, de uma novidade aí nesse nosso jogo da vida que está acontecendo. Quem sabe um novo nível, né, que a consciência do planeta está passando. E a gente vai falar melhor disso, que eu acabei tocando aí, de realidades paralelas, amanhã, no nosso papo de amanhã de futuro, realidades paralelas e futuros prováveis. E deixa eu concluir meu ponto aqui, que eu acho que eu já troquei, eu já fui para o outro lado. Eu já começo. Eu quero voltar no Interestelar depois. Pois é, no Interestelar, eles descobrem esse buraco de minhoca, aí eles acessam realidades, universo paralelo. Só que se eles passam meia hora lá, é 4 anos na Terra. Aí é muito louco o filme, gente. Isso tudo que o Mário explicou, o filme aborda exatamente, Mário. Você que entende bem disso,
você vai assistir o filme sem precisar de tradutor, porque quando terminei de assistir, eu fui para o YouTube explicando Interestelar, assisti os canais de ciência que Tá explicavam cheio. Interestelar, porque a gente, meu Deus, aí quando ele volta, a filha dele já tem mais de 100 anos e ele ainda tá novo, é muita loucura o filme, mas é todo Porque baseado nisso. o Interestelar é muito interessante porque é uma ficção científica de boa qualidade. Então não é apenas uma história para ter um enredo para você se distrair. Ele usa a física como base até o ponto que ela é conhecida hoje para gerar aquelas situações, ok? Então por isso que ele tem essa qualidade toda, como você disse, e você acaba tendo que pesquisar, entender, para entender o que está se passando lá. Quem já entende, já percebe, e quem não entende pode ir atrás, mas pode confiar que muitas daquelas coisas que estão ali são bem colocadas. Por exemplo, essa questão da distorção da passagem do tempo, seja por uma velocidade ou por uma gravidade alta. No caso lá, eles atravessam o que você chamou lá de um buraco de minhoca, que é uma possível, uma consequência teórica possível das investigações da relatividade mais avançadas, onde ele indica que pode haver entre um local do espaço nosso e um outro local do espaço nosso muito distante, algum tipo de comunicação onde você não precisa percorrer toda aquela distância. Então se formaria como um túnel desse de gravidade, onde você entraria, seria puxado por um lado e sairia do outro diretamente, sem passar pelo caminho todo. Então, eles estão no filme fugindo, eles estão tentando fugir da Terra, porque a Terra está com problemas de ambiente, e para algum outro lugar, e eles atravessam esse buraco de minhoca, que aparentemente foi posto ali por algum outro ser de algum outro lugar, no início do filme é o que você percebe. Eles atravessam o buraco de minhoca e vão pesquisar outros planetas para encontrar um local para onde possam ir, né? Já que a Terra estava ficando com a atmosfera irrespirável aqui. E aí, eles, no caminho de procurar outros planetas, param num planeta onde ele tinha uma força gravitacional muito forte e a velocidade do tempo se passava completamente diferente lá. Então, enquanto eles estavam lá naquele planeta, a velocidade das coisas passavam numa velocidade e a nave que ficou em órbita demorava muito mais para a coisa passar lá. Era uma situação assim. E tem essa situação do buraco de minhoca. A única coisa que eu recomendo guardar um certo cuidado é quando ele consegue fazer uma comunicação com o passado. Tá? Porque ele acaba de alguma forma interagindo, se comunicando com a filha dele, com ele mesmo no passado, para ajudá-lo a chegar no ponto que ele estava. Então, no passado ele não sabia que era ele que se comunicava, e no futuro quinta era ele mesmo dimensão, tentando. eles chamam no filme. Eles chamam de quinta dimensão isso no filme, né? Eles dão algum nome, mas assim, isso aí, esse pedaço do filme, esse pedaço não tem uma base, porque a viagem no tempo é totalmente possível para frente. Por quê? Se eu consigo atingir determinada velocidade, fazer o tempo passar mais devagar, quanto mais velocidade eu atingir, mais para frente no tempo eu ando. Então, como a gente estava comentando, o satélite que está em volta da Terra, ele está indo na frente da gente. O tempo para ele está passando mais rápido. Nossa, então, ele está a uma alta velocidade, está longe do campo. Para nós próximos ao campo magnético aqui, e estacionários, o tempo passa mais devagar. Então, ocorre essa diferença grande. Isso, por exemplo, no filme é correto, acontece também. Agora, você consegue avançar no tempo, ir para o futuro, mas você não consegue ainda, ninguém conseguiu demonstrar isso de forma nenhuma, nem conseguia ser feito, voltar para o passado. Então, mas essa assim, aquilo foi mais um lance de, vamos dizer, para manter a trama, né? Para poder ter alguma explicação, que a trama é muito boa, mas assim, 90% das coisas que estão lá são com base em ciência conhecida. Interessante. Mário, eu vou ativar agora os comentários para a gente interagir com o pessoal aí, que o assunto está muito legal, e como que a gente pode, né, aí através das perguntas do pessoal e aplicando esses conhecimentos que você nos passou aqui na nossa vida para melhorar, né, nosso dia a dia e tudo mais. E eu achei tão legal essa explicação aí do Interestelar. Se eu soubesse que você já tinha toda essa explicação, eu já tinha ido perguntar para você depois que eu assisti o filme. Eu não pego filme de ficção científica de forma alguma. Eu sou o primeiro a assistir, logo que sai. Pois é. E é aquele tipo de filme assim que
que a gente fica ali, né, preso no enredo, né, ficção científica, mas aí termina o filme e a gente fica, não entendi nada. Inclusive alguém perguntou se você já assistiu aquele filme Lucy. Claro que ele é um pouquinho aí baseado na física quântica, mas assim, bem mais fantasioso, digamos assim, bem mais diferente do Interestelar, que como você explicou, né? O filme, no caso... Espera aí, ativar os comentários para a gente interagir agora com o pessoal. O filme explica um pouco sobre essa questão do uso das nossas habilidades, mas é claro que ali ele vai bem além do que o programa, digamos assim, que governa essa terra aqui, esse nosso jogo, ele permite, né? Imagina se o ser humano tivesse aqueles poderes ali da Lucy, né? Mas no filme ela só adquire aqueles poderes porque a consciência dela vai se expandindo. Então é uma forma bem até exagerada assim deles passarem de quais são as potencialidades que a gente tem conforme a gente vai acessando outros níveis de consciência, né? Eu não sei se você já assistiu isso. O filme é ótimo, é maravilhoso, adorei, já assisti também umas 3 vezes e a artista é fantástica, né? E aquele outro lá, esse nome o artista, o outro que faz o papel de cientista também, é aquele que fez o papel de Deus lá no outro filme. O Morgan Freeman. Morgan Freeman, adoro Morgan Freeman. Eu gosto muito também. E ela bom, deixa pra lá que também não vai ver, é que eu preciso não ver. Então, de qualquer forma, é um filme muito interessante porque ele fala da potencialidade humana. Só que no filme ele está falando de uma linguagem comum ali e ele está falando que é o cérebro, né? Só que não é o cérebro, é a consciência, é o que nós somos, é a centelha, né? É a unidade de consciência. O cérebro é um intermediário, uma parte do avatar e não é assim. No filme eles representam que tomou um remédio que acelerou o funcionamento do cérebro e ela evoluiu. Mas, assim, o cérebro está sendo usado na medida que ele pode ser usado. Ele é uma ferramenta, é um meio de caminho para o personagem. A consciência é que tem um potencial enorme. E é essa que nós estamos trabalhando para evoluir. Cada um de nós individualmente aprendendo com as situações, crescendo, né? E a potencialidade dela, a gente nem conhece o tamanho da potencialidade. Não dá para dizer que é 10% que nós estamos usando. Nós estamos usando uma mixaria. Nós somos uma consciência em evolução básica, numa escola básica virtual. Quer dizer, o potencial é enorme. E o que a gente está fazendo é mais ou menos aquilo que acontece, só que não é com base em uma droga, em sim com base em você experimentar determinadas coisas e aprender com elas e crescer. Agora, é claro que o filme dá uma pitada fantástica, porque ele permite, com aquele efeito da droga lá, ela dá uma acidental, aliás, né? Mas assim, uma acelerada enorme na evolução, e aí você começa a enxergar um potencial enorme, onde ela começa a ter efeitos sobre o que parece ser a matéria, que não fariam sentido se realmente o mundo fosse material. Mas no final do filme ela está conseguindo transformar coisas, acelerar o tempo, ela está fazendo um monte de coisas que são possíveis em outros níveis de realidade, mas não aqui, por conta das regras do jogo. Mas que a gente pode sim chegar lá evoluindo e crescendo para poder ir experimentar em outras realidades que não apenas esta básica, que é cheia de proteções para nossa defesa mesmo, para que a gente... Mário, eu tenho uma pergunta aí, que essa explicação que você está dando do filme Lucy, inclusive, pessoal, obrigado, pessoal que está respondendo aí as perguntas nos comentários, né? Tem gente que está perguntando, aí o outro responde. Então, assim, no filme Lucy, ela consegue... Claro que o filme vai utilizar que existe um remédio sintético, inclusive tem outro filme que é Sem Limites, que é com... Sem Limites. Que ele toma um comprimidozinho que ele vai expandindo. Esse é um pouco mais realístico, porque ele já mostra potencialidades de tipo de memorização, de decisões percepção, decisões mais acertadas, mais inteligentes. Então, é um pouco mais realista que o Lucy, né? Mas é uma proposta parecida, né? O Sem Limites. São muito boas e, assim, ela não reflete nada de irreal a respeito da consciência que nós somos.
é que só não acontece de uma forma química ou mecânica, né? Aí você está fazendo um shortcut, então vou tomar um remédio para ficar consciente. Não, você vai ficar consciente prestando atenção no momento presente, meditando, né? Se desenvolvendo, estudando, caindo fichas. É assim que a evolução ocorre. Ela não ocorre gratuita por conta de um remédio, senão seria muito fácil. Agora sim, Mário, você comentou com a gente, né, que o sistema que opera aqui no nosso nível do jogo do planeta Terra é um sistema mais restrito, né, a gente sabe, né, pelas regras do jogo, por causa do nosso nível de consciência, ainda aqui na Terra. Só que tem pessoas, Mário, principalmente no Oriente, ali, que desenvolve a prática da meditação, da concentração extrema, que elas fazem coisas que além do natural. Tem vídeos, inclusive, mostrando essas pessoas fazendo isso. Um dos vídeos que ficou muito, muito conhecido, que foi o experimento que o pessoal de Harvard fez lá, com os monges tibetanos, onde eles eram colocados numa sala super gelada, envolvidos com lençóis molhados e em meditação, em visualização, eles faziam o corpo produzir calor e secava a toalha ao ponto assim de sair fumaça e a câmera filmar. E os médicos que estavam lá estudando esse fenômeno aí que esses monges eram capazes de fazer, eles diziam que uma pessoa comum, numa condição dessa, morreria de hipotermia. E, no entanto, quando perguntados, os monges disseram que desenvolvem uma concentração tão elevada que eles levam a consciência deles a um estado alterado de realmente vivenciar estarem numa praia, num lugar muito quente, com muito calor, e aí eles conseguem que o corpo deles produza calor. Então, isso quebrando, né, digamos assim, um pouco as regras do jogo, da lei da física. E não foi só isso. Eu vi até monges com furadeira no rosto e a furadeira não entrava, Mário. Você fica assim, os caras fazem coisas além, sabe? E como é que esses aí estão meio que quebrando as regras do jogo, não, Mário? É que assim, você tem que lembrar sempre o seguinte, é o que o Tom chama de incerteza paranormal, por falta de um outro nome, ok? Então, é o seguinte, o universo, a realidade, ela é construída de forma estatística. Então, dentro daquela curva, assim como a gente citou ontem, aquele exemplo da partícula que pode aparecer fora pelo tunelamento, né? Ela está dentro de uma vasilha, mas de repente tem algumas partículas que aparecem do lado de fora da vasilha. Aparentemente aparecem do lado de fora da vasilha. Isso ocorre porque a realidade é estatística. Então, para a maioria das coisas está ocorrendo no centro da curva de forma normal, né? Por isso que se chama normal, porque se conforma com a maioria do que ocorre, ok? Com a maior probabilidade de ocorrência. Mas nas pontas, você tem aquelas coisas de baixa probabilidade, né? Então, numa Terra onde a gente tem 7,5 bilhões de habitantes, deve ter, sei lá o quê, 100, 200, ou 10, ou 20 monges, se talvez não seja um ou dois, que tem essa capacidade, que se desenvolve ao ponto de fazer isso, e faz isso de uma forma remota. E você vê o outro fazendo, e mesmo gravado, a maioria das pessoas não bota fé, acha que é trambique. A maioria não acredita, diz, ou quando é muito religioso, diz isso é coisa aí do... É coisa do demônio, ou é coisa... Exato. Ou tá com a crença de que é de uma coisa ruim, ou que aquilo não está ocorrendo, que alguém... Porque hoje em dia, tudo pode ser feito, vamos dizer, digitalmente, né? Você vê um filme da Marvel, o cara voa, né? Faz qualquer coisa, se transforma, se teletransporta. Agora, então assim, as pessoas sempre que não quiserem se interessar por isso, elas sempre vão ter a desculpa de achar que aquilo foi fictício de alguma forma. Citando um outro exemplo que eu vi um vídeo do Greg Braden, onde ele filma alguns médicos orientais de medicina tradicional chinesa, daquela prática de Qigong ou Qigong, como chamem, né? Onde ele é medicina, tem a mesma base da acupuntura, só que é só energética. E 3 médicos fazendo uma sessão com uma paciente, e tem uma moça técnica em em ultrassom, que ela está porque aquela senhora tem um tumor,
e ela está com ultrassom sobre o tumor e mostra um círculo de uma mancha, né? E aqueles caras vão praticando o Qigong ou o Qigong, praticando, e vão lá, né, intencionando, falando as fórmulas deles, e aí vai mostrando a tela do aparelho dela, e aqui vai ficando transparente, transparente, transparente e some. Né? Então, assim, ela teoricamente eliminar essa na China, tumor, isso, né? Eliminar um tumor, filmando na tela do filmando tumor, diminuindo, o cara trabalhando até e o aparelho, eu lembro o aparelho medindo. Então, assim, veja, como eu disse algumas vezes e volto a repetir, é muito mais fácil você dizer o que é possível de acontecer, que é praticamente tudo. O limite do acontecimento é a sua imaginação e a sua habilidade de executar aquilo. O que é impossível, é muito difícil dizer o que é impossível, porque se a realidade é formada através de pensamentos de informação, tudo que você puder imaginar, teoricamente, pode ocorrer. Entendeu? Agora, claro, como você falou, nesta realidade as coisas são mais limitadas. Mas mesmo aqui, ela é fundamentada numa realidade maior, onde tudo é possível. Tudo que pode ser imaginado pode ocorrer. Aqui as regras são mais rígidas, mas são estatísticas. Então, no limite, coisas podem acontecer esporadicamente aqui e ali, que não desacreditem como um todo a realidade, porque o objetivo é que as pessoas façam esse caminho, evoluam, tenham uma expansão da consciência, cresçam e consigam perceber e fazer isso por si mesmas. Agora, até chegar nesse ponto, a própria pessoa e as crenças dela a protegem para mantê-la naquela ignorância. Então, quem está na ignorância, e assim, em algum grau, todos nós estamos, ninguém é melhor do que ninguém aqui, se entenda isso, é que assim, a ignorância e a sabedoria é uma fronteira, ela vai evoluindo. É como se você partisse de um ponto zerado e fosse crescendo em volta. O que você conhece está dentro do círculo, dentro da esfera. E o que você não sabe está lá fora, e você nem sabe o tamanho, e é imenso. E quanto mais você amplia, mais você percebe da realidade e das possibilidades. Mesmo, então, nesta realidade, as coisas são probabilísticas. Então, exceções pontuais, elas podem ocorrer desde que elas não contaminem o todo, e elas vão ocorrer porque estatisticamente são possíveis. Outra coisa que o Tom fala muito claro é o seguinte: a realidade ela também deixa pistas, do mesmo jeito que deixa pistas na física quântica, do mesmo jeito que deixa pista na realidade, na relatividade, ela também deixa pistas, por exemplo, em acontecimentos como esses, curas milagrosas. Aí você fala, como é que você explica que algo que estava lá, passou o ultrassom, desapareceu? Né? Como é que você explica que o cara, no meio do gelo, conseguiu evaporar a água da toalha gelada só com o próprio corpo, com o poder da mente dele? Então, assim, são coisas nas pontas da estatística, da probabilidade, que podem acontecer e que chamam a atenção para que as coisas não são exatamente como parecem. Mas só vai perceber quem está preparado para perceber e quem está atento. Porque quem está num certo grau, ele nem aceita. E se você falar disso, o cara é capaz de vir pular no seu pescoço. É verdade. Porque ele está ofendendo uma crença básica que desestrutura o mundo da pessoa. Então a realidade não está aí para desestruturar ninguém. Ela está com uma oportunidade de evolução e de crescimento. Então todos têm a chance de aos pouquinhos ir crescendo, evoluindo. E à medida que você percebe como é que a coisa se passa, você começa a buscar esse conhecimento em vez de esperar que ele chegue até você pelos acontecimentos. Né? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos todos interessados em entender melhor as regras do jogo, do funcionamento da realidade, para podermos ter uma vida melhor. Né? Aproveitar. Assim, como é que a minha vida vai ser melhor? Se eu remar na direção que a realidade me leva. A realidade está tentando me estimular a crescer, a aprender. Né, a evoluir, a expandir a consciência. Para que direção que é melhor eu remar? A favor ou contra? Né? Se eu começo a remar contra isso, a resistir, a resistência é que traz o sofrimento. Né? Quando a gente fica tentando contrapor resistência. Resistir, né? É verdade. O Eckhart Tolle fala muito sobre isso, que a resistência, todo o sofrimento vem da resistência, da negação do momento presente. Tem uma pergunta aqui, Mário, mas eu não sei como é que se enquadra aí. Como posso catalisar as minhas manifestações? A gente falou disso no Efeito Zenão, que foi ontem, né? Que quando o Mário utiliza o termo renderizar,
é o mesmo que materializar, né? No caso, quando a gente utiliza muito mais uma materialização, quando a gente fala de espiritualidade quântica, né? Mas renderização um termo da linguagem digital, que você renderiza alguma coisa, é como se você estivesse materializando dentro da linguagem da informação. Eu perdi o seu som, May. Não sei se você está me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Ah, agora eu estou te Zero. ouvindo. Agora voltou. Agora voltou. Voltou, deu uma parada. Alguém perguntou como catalisar minhas manifestações, mas eu acho que isso foi da aula de ontem, né? Do efeito Zenão. Que a gente Então, falou mas sobre... vejam, não há nenhum problema a gente brevemente conversar sobre isso, por quê? A gente está falando da física quântica, da física digital, da relatividade, para mostrar como a realidade é. Porque, assim, para aquelas pessoas que são mais racionais, as pessoas que são mais intuitivas, elas já sentem que a realidade é diferente e ela já tem um grau de manipulação, de influência na realidade maior, porque ela já sente isso diretamente. Nem ela sabe que alguém vai ligar quando você atende o telefone, já sabe quem é, coisas do tipo, para citar alguma. Mas a conseguir uma vaga no estacionamento, sei lá. Né? Então, assim, tem pessoas que já têm muita facilidade com isso. O problema está para uma boa parte das pessoas que tem uma mente racional que fica o tempo todo atrapalhando, né, fazendo aquele ruído, dizendo que aquilo não é possível, não é possível, não é possível. E se a mente, se você está dizendo para você mesmo que é impossível, fique tranquilo, é impossível mesmo, porque é você que constrói a sua realidade. Se você está determinando que algo é impossível, ele não vai funcionar, ok? Então, esta questão toda que a gente está discutindo aqui é para mostrar de vários ângulos diferentes que aquelas visões materialistas da realidade, seja pela física tradicional newtoniana, seja pela relatividade, ou até pela física quântica, que já mostra várias coisas, as coisas não são tão firmes quanto parecem, não são tão sólidas. E a física digital realmente diz que não é sólida. A equação da física digital, pelo Tom, é a seguinte: realidade igual a informação. Ponto. Por quê? Tudo que eu estou percebendo com a minha consciência, lá no fundo, quem eu realmente sou, a centelha, a unidade de consciência individual, ela recebe uma informação, um fluxo de informações do sistema sobre o ambiente que está construído aqui em volta e das outras pessoas, dos inputs, que nem nós estamos falando, você me passa a informação, eu te devolvo. Então a gente recebe informações do sistema de consciência ou de outra consciência individual e constrói a realidade dentro da gente mesmo, da nossa própria consciência. Tá? No formato de um personagem interagindo com os outros. Então é exatamente como se fosse um videogame. Então o objetivo todo de trazer tudo isso à tona é mostrar que a realidade não é tão sólida, porque eu tenho dificuldades. Se eu imaginar que a realidade, como eu já falei antes, é construída com tijolo e com cimento, eu vou ter dificuldade em movimentar a realidade, em fazer as coisas. Né? A sua realidade, o que pode acontecer, né? Você limita. Então, você acabou, você está condenando você a viver entre quatro paredes. Agora, quando você começa a perceber que tudo na realidade, inclusive a física quântica, a física da relatividade, e os exemplos que a gente acabou de dar dos monges ou dos médicos taoístas, todas essas coisas estão apontando para uma situação onde a coisa não é tão sólida. Aí vocês perguntam, mas como é que eu consigo influenciar a realidade? Porque realidade é informação. Se você consegue imaginar algo, você está usando o mesmo sistema de criação que a realidade usa. Só que dentro desse ambiente, né, dessa realidade, de uma de muitas, como a gente vai ver amanhã, né, as regras são mais rígidas. Mesmo assim, tem pessoas nas bordas utilizando mais ou menos de alterações dessas probabilidades que estão disponíveis, das possibilidades que estão disponíveis. É isso que essas pessoas estão fazendo. Interessante o que você falou aí, né? Me lembrou novamente Caibalion, né? Que eu fico fazendo as referências, né? Porque no Caibalion, a primeira lei hermética, que diz que o universo é mental, é a lei do mentalismo, diz exatamente isso, faz esse comentário. Se eu acredito que o universo é mental, ou seja, e que eu interajo com ele no nível mental,
Então, eu tenho muito mais possibilidades de fazer além do que as pessoas que pensam que o universo é material. Então, tem até uma frase que eu já divulguei, que não está no Kaibalho, mas é uma frase relacionada ao Kaibalho, que diz assim, que os chamados antigos alquimistas eram, na verdade, não alquimistas de misturar elementos, mas de entender a química mental. De mudar o ser humano, a consciência do ser humano. A alquimia estava sendo mudar a consciência do ser humano. É na mente, na verdade. Essa frase é assim, só o alquimista sabe que o universo é mental. Todo o resto pensa que é real. Por isso que só o alquimista consegue fazer mágica. Aí ele fala exatamente, esse é o segredo do milagre, da mágica, da chamada mágica. Como é que você fez isso? Como o caso dos monges aí, que parecem ter superpoderes, mas são pessoas que, de alguma forma, parecem estar quebrando as regras do jogo. Teve alguém que fez uma pergunta muito interessante sobre isso, e a gente vai poder falar melhor sobre essa pergunta da pessoa amanhã, no Realidades Paralelas, onde a gente vai falar sobre as regras do jogo, como é que funciona a Terra, né, aqui, e como que funciona o jogo em outras realidades, onde as regras são um pouco mais flexíveis, né? Então, só fazendo esse comentário mesmo, Mário. O meu áudio está muito baixo, o pessoal está falando. Eu acho que eu vou tirar aqui. Você me ajuda a desconectar aqui o fone? Eu acho que talvez seja a bateria do fone. Eu aumentei um pouco o volume aqui, ficou razoável. Mas, realmente, depois daquele problema, tinha ficado um pouco mais fraco. Eu acho que é a bateria que tá aqui. Deu o áudio, o meu áudio cortou e depois voltou baixo. Tá? É só tirar? Ok. Olha aí agora. E agora, galera? Melhorou o som? Opa! Melhorou bastante. Eu acho que acabou a bateria, alguma coisa. Eu acho que a bateria, esse fone aí, é rápido que acaba. Ok, Mário. Pois foi só esse comentário para contribuir com o que você estava explicando, né? Tá. Então, assim, esse meu esforço, né, e eu foco sempre, quer dizer, aquelas pessoas que já têm a facilidade, que já lê um Osho, ou que já lê o Eckhart Tolle, e que já absorve bem essas coisas com facilidade. Eu, no começo, tinha muita dificuldade. Eu li aqueles negócios e parecia que os caras estavam falando grego. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Outra coisa que alguém comentou aqui nos comentários das palestras anteriores, não sei se você chegou a ver, alguém citou aí as cartas de Cristo e não chegaram, não lembro se citaram também aquele outro, um curso em milagres. Eu vou citar apenas por curiosidade. Eu conheço um pouquinho do curso em milagres, que eu li alguma coisa a respeito, razoavelmente com uma certa profundidade, não fui até o fim. E as cartas de Cristo eu não cheguei a ler, mas me parece que aponta alguma coisa na mesma direção, e pelos comentários das pessoas, estavam dizendo que, nossa, mas é impressionante, fala a mesma coisa, porque está dizendo que isso aqui é uma ilusão. Uma ilusão é um termo que qualquer outra pessoa usaria, ou um sonho, né, ou maia, como diziam os antigos indianos, para descrever um videogame, né, onde você está inserido e a realidade é virtual. Então, uma realidade virtual, é disso que a gente fala, que o Tom Campbell está falando, ele te descreve com os mecanismos da realidade virtual sobre esta realidade virtual, que, se é uma realidade virtual, é como se fosse uma ilusão, como se fosse um sonho, né? Quer dizer, e o que não é, o que é diferente, sempre marcando, de dizer que ela não é para valer. Ela é para valer. Ela está aí para ser usada, experimentada, extrair do aprendizado, crescimento, ampliação de consciência. É para isso que ela está aí. Isso é outra coisa que o Tom deixa muito claro. Qual é o objetivo global da coisa? Você pode ter um objetivo pessoal, de estar fazendo alguma coisa aqui nessa realidade, que você vai descobrir através das suas habilidades e tudo mais, né? Mas, assim, no grosso da coisa, independente dos objetivos pessoais, individuais, pontuais, o grosso do objetivo é crescer, evoluir na direção do amor, e amor é sobre o outro, não é amor egoísta. Não é o que eu vou ganhar nessa relação, é o que eu posso dar nessa relação para os outros. Se todo mundo está se preocupando um com o outro, a gente não teria essa situação miserável que a gente está com o Covid, com toda essa situação crítica que você citou no começo. Porque o ser humano ainda é muito egoísta, o ser humano é muito caótico.
tem muita alta entropia, como diz o Tom, né? Entropia é uma medição da bagunça, da confusão, do caos, da violência, né? Então, quanto mais alta a entropia, pior a situação. Quanto mais baixa a entropia... na Terra ainda, né, Mário? Que causa tudo isso. Como? É o nosso nível de consciência coletiva. Sim, sim. Nós somos consciências iniciantes. Não adianta a gente se achar nenhuma maravilha do Cerrado, porque, olha, nós somos o topo da cadeia evolutiva. Não, nós somos, passamos por humano, um ser consciente, que tem mente, que tem ferramentas, mas assim, na escala evolucionária da consciência, nós somos consciências básicas. Nós estamos engatinhando no pré-primário. Isso aqui é uma escola básica, com todas essas proteções para